A história é uma ciência humana e muito dinâmica, cheia de contradições e novidades, capazes de dar novos rumos à humanidade. E as pessoas sempre acreditam naquilo que mais as convém. Eu sou o David Mendes e este é o primeiro episódio da série Histórias Perdidas, onde apresentarei uma das maiores lendas urbanas da cidade de Tremembé. Tremembé é uma das cidades do estado de São Paulo com maior valor histórico por metro quadrado. Isto, se não for a maior. Suas histórias são tão fantásticas que, com o passar dos anos, se transformam em contos, mitos e lendas. E uma dessas histórias que se transformou numa das lendas mais famosas da cidade de Tremembé é a da casa onde, supostamente, teria vivido o ator Cássio Gabos Mendes, junto com sua esposa Lídia Bronde. Mas será que essa história é mesmo verídica? Ou seria apenas mais um boato? Quem vai nos explicar melhor é o empresário Joel Crosariol. Desde que eu entrei aqui, está fazendo mais ou menos uns 4 anos e meio que eu estou aqui, e havia uma lenda aqui que nessa casa morou uma atriz, a Lídia Bronde, né? E essa lenda percorre muito aqui em Tremembé. Todo mundo acredita que realmente morou uma atriz aqui. Mas eu entrei em contato com a proprietária que construiu a casa, né? E ela disse que não morou nenhuma atriz aqui. Que, na verdade, o que aconteceu foi que quando ela construiu essa casa, essa região aqui era toda só um mato, né? Então, essa casa era muito imponente para a época e para a região. Então, eles imaginaram que somente uma atriz poderia estar morando aqui, ou alguma emissora de televisão, algum artista. Então ela conta, inclusive, que ela sofreu muito aqui, ela teve que sair daqui por conta disso, dessa lenda, porque ela não podia aparecer na janela, que tinha uma multidão aqui em frente que ficava esperando para ver a artista aparecer. Então ela pegou e colocou cortina em tudo quanto é lugar, até no banheiro tem cortina, para que ninguém possa ver a vice dentro de casa, que ela não tinha mais liberdade nenhuma dentro de casa. Mas o engraçado é que essa história foi tão longe, que virou uma lenda urbana mesmo. Porque uma vez eu estava no jornaleiro, na banca de revista aqui do centro de Tremembé, e o proprietário perguntou para mim se eu morava aqui. E eu falei que morava. Aí ele falou assim, então, o marido da atriz que morava lá, ele vinha comprar jornal aqui disfarçado, né? Então, para que ninguém reconhecesse ele. Inclusive tem um médico de Tremembé que ele afirma que era ele quem cuidava da atriz, porque ela estava doente aqui. Inclusive a Sandra Breia disse que veio morar aqui também quando teve AIDS e ficou se tratando aqui, porque aqui virou uma casa de repouso da Rede Globo. Isso não é verdade, nunca existiu isso, né? Outro dia eu estava aqui em frente, apareceu um senhorzinho, uma senhorinha, e eles chegaram para mim assim, como vai o senhor, tudo bem, quanto tempo, né? E aí eu virei para eles e falei assim, olha, eu acho que vocês estão me confundindo com alguém, né? Não, mas você não mora aí? Eu falei assim, moro. Então, eu fui o jardineiro dessa casa. E a mulher dele virou e falou assim, eu fui a camareira daquela atriz que morava aí. Bom, primeiro que aqui a casa não tem jardim, ele não poderia ser jardineiro, né? E bem provavelmente ela não poderia ser camareira da atriz, porque ela também não morou aqui, né? Então são situações muito interessantes, né? Como que apenas um boato pode virar uma realidade, né? E uma lenda muito forte. Outra lenda também, e isso foi real, isso não é uma lenda, aliás, é real, é de que uma mulher grávida estava subindo essa rua aqui, grávida de 9 meses, e um caminhão desgovernado perdeu o freio e atropelou essa mulher e prensou ela na parede. E ela morreu, veio a falecer, a criança também veio a falecer, e dizem que ela, todas as noites, aparece numa varanda aqui em cima. Essa varanda é do meu quarto, né?
Bom, estou aqui há 4 anos e meio, nunca a vi na varanda de casa. E eu já comuniquei a ela que se caso ela queira aparecer, aparece de dia, porque de noite vai me assustar muito. A lenda é tão forte, tão grande, que eu fui na padaria, já fazia 1 ano que eu ia nessa padaria comprar pão todo dia. Aí um dia o dono da padaria chegou para mim e falou assim: é você que mora naquela casa ali da Bica da Glória? Eu falei assim: sou sim. Ele falou assim: então rapaz, está todo mundo aqui querendo pedir autógrafo para você porque sabe que você trabalha na Globo. Eu falei assim: não, a história é com uma outra pessoa, não é comigo não sou ator da Globo não, né? Aí você: que pena, estava todo mundo aqui querendo pedir autógrafo para você. Isso já fazia 1 ano que eu estava indo na padaria, então eu fico imaginando o que essas pessoas ficavam pensando durante esse ano inteiro, né? E a imaginação aonde ia, né? Tem essa cara aqui, clara, né? Então fica parecendo similar a alguma pessoa, mas não tem nada a ver. Não sou artista da Globo, só estou morando nessa casa aqui, tem minha empresa aqui, mas é só isso, né? Joel Cruzariol é um empresário que atua na área da beleza há vários anos. Já atendeu muitas pessoas famosas. Entre elas, Elke Maravilha e até mesmo a viúva do Beatle John Lennon, a Yoko Ono. Ele também atuou como um dos personagens de Monteiro Lobato, que marcou a infância de muitas gerações. Mas para isso, precisou entrar de cabeça no mundo encantado do escritor. Eu fui o Visconde de Sabugosa durante 4 anos, né? E para ser o Visconde de Sabugosa, eu tive que compreender, né? Por que o Visconde de Sabugosa existe, por que a Emília existe, da onde que ele tirou isso, né? E é daqui da região, né? Então, na verdade, o Visconde de Tremembé, que era dono de uma fazenda enorme, né? E que era o avô do Monteiro Lobato. Que, na verdade, esse nome Monteiro Lobato, ele só assimilou porque ele era apaixonado pela bengala do avô. E a bengala do avô tinha ML gravado na bengala, então ele adotou o nome Monteiro Lobato. Mas a história começa muito antes, porque quando ele estudava em São Paulo, ele tinha uma república, que era o Minarete, né, onde vários escritores moravam nessa república, e ele tinha um professor que era a admiração dele por esse professor, porque esse professor chegava para dar aula de bengala, de casaca e cartola. E isso para ele era fascinante, ele olhava aquilo e achava o máximo da inteligência humana, esse professor, né? Tem outras histórias relacionadas a esse professor com relação à vida pessoal de Monteiro Lobato, mas em suma, o porquê disso é que ele, de tão aficionado pela inteligência desse professor e pela maneira como esse professor se vestia, ele cria o Visconde de Sabugosa, vestindo casaca e cartola, né? E o Visconde de Sabugosa é o intelectual, é o inteligente, então ele retrata o professor dele no Visconde de Sabugosa. E naquela época também havia muita, assim, não é a censura da maneira como a gente entende hoje, mas podia se falar muito pouco, né? Poderia se comentar muito pouco, tanto é que teve a Semana de Arte Moderna de 22, foi onde Monteiro Lobato falou o que queria, né? Meteu o pau em muita gente. Mas, enfim, ele queria se expressar de alguma maneira, então ele acaba criando a Emília, que ele dizia que a Emília era a voz dele, era o que ele pensava, ela falava. E um dado interessante, segundo a época, né, é que o pó de pirlim-pim-pim que a Emília usava para poder fazer as viagens dela, né, lá no Minarete eles usavam muito o rapé, que era um pozinho para cheirar no sentido de espirrar, né, fazer espirrar e tal, e o absinto que eles bebiam. E o absinto ele dava uma certa viagem, né? Então ele associou o absinto ao rapé e criou o pó de pirlim-pim-pim, que era onde se fazia as viagens, né? Muita gente pensa que é cocaína que ele colocava, mas não é, porque naquela época não tinha ainda, né? Não existia cocaína. Existia o absinto, né? Que fazia as viagens, né? Não era nada muito grande, mas ele pegou e associou isso e colocou na Emília. Então, bem provavelmente, ele fazia uso disso para as criações dele, né?
E Monteiro Lobato, ele tem hoje um romantismo muito grande em cima dele, né? Ele foi preso por conta de dizer que aqui no Brasil tinha petróleo, né? Um absurdo, né? Era um absurdo, mas ele foi preso por conta de interesses internacionais, né? Porque não queriam que o Brasil tivesse petróleo. Então, quando ele disse que tinha, prenderam ele. Inclusive na Praça do Epaminondas em Taubaté, durante muito tempo, na comemoração de semana do Monteiro Lobato, tinha uma torre de petróleo no meio da praça, que era a maneira de identificar ele, né? Essa passagem da vida dele. E para a gente, diante da literatura infantil, Monteiro Lobato se criou a imagem dele de muito romântico, muito isso, mas Monteiro Lobato não era isso, ele era muito crítico, por sinal. Ele criticava muito a situação vigente da nossa época. Ele era um reacionário mesmo, só que de acordo com o sistema vai engolindo, ou você se adapta, ou você morre de fome, e não foi diferente com Monteiro Lobato, que nos últimos dias dele, ele foi embora daqui sem nada. Eu cheguei aqui em Taubaté em 1971, que eu vim fazer vestibular para engenharia. O que me chamou a atenção nesse período que eu vim aqui, que realmente, em homenagem a Monteiro Lobato, montava-se uma torre, como se fosse uma torre de exploração de petróleo, na Praça do Epaminondas, na semana do Monteiro Lobato. E ele foi uma pessoa muito injustiçada por causa disso, né? Porque pode dizer que o Brasil tinha petróleo, foi perseguido, acho que chegou a ser preso, inclusive, se eu não me engano. E ele, inclusive, agora, apesar de morto, a história dele, os livros dele estão sendo censurados em função de um governo que nós tivemos passado, de racial, né? Uma coisa assim, não dá para entender. E sendo ele da literatura infantil, isso faz parte da nossa cultura, você fazer um pré-julgamento de alguma coisa que foi feita lá atrás. São coisas do Brasil, né? As pessoas que realmente querem ajudar sempre passam por umas situações adversas nesse país. Mas Monteiro Lobato representa muito a cidade de Taubaté. Taubaté é conhecida como a literatura infantil, né? Capital da literatura infantil, graças a Monteiro Lobato. Mas uns fatos interessantes também é que aqui nessa região, a fazenda do avô dele, do Visconde Tremembé, ela ia até o pé da serra, né? E quando Monteiro Lobato recebeu a fazenda de herança, ocorria um problema aqui na região, que era incêndio na mata. E ele queria de tudo saber como que começavam esses incêndios, né? E um dia ele pega o cavalo dele e vai até o pé da serra, porque a fazenda ia até o pé da serra, né? E lá ele encontra uma casinha com um morador, um caboclo, né? Ele, a mulher dele e os filhos dele. E o que esse caboclo fazia? Ele, para poder limpar o terreno da casa dele, ele pegava, tirava o mato, carpia o mato, fazia montes e botava fogo. E esse fogo descia de lá para cá. E quando Monteiro Lobato encontra esse caboclo, ele vê que a família, ele, a mulher dele, as crianças, todas estavam barrigudas de tanto verme que tinha. Então ele acaba tratando dessa família para que não tivesse verme e cria o Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu, na verdade, é esse caboclo. E aí, na história do Jeca Tatu, ele coloca essa história dos vermes e coloca botas em tudo quanto é ser vivo da fazenda, da casa, né? Porco, galinha, cavalo, tudo usava bota, inclusive as crianças, o caboclo e a esposa, né? E é uma história interessante, porque o Jeca Tatu, ele inspirou vários outros artistas. Mazzaropi, por exemplo, se inspirou no Jeca Tatu, né? Mazzaropi, que tinha circo em Taubaté, um dos grandes cineastas brasileiros, um gênio. Tive uma honra e o prazer de poder conhecê-lo e trabalhar com ele, realmente um gênio. E o Mazzaropi se inspirou no Jeca Tatu de Monteiro Lobato para criar o personagem dele, que não preciso falar nada, o sucesso absoluto, né? A atual proprietária da casa, Ana Maria Mendes, que coincidentemente tem o mesmo sobrenome do ator marido da atriz Lídia Bronde, negou a veracidade da história. Ela disse que adquiriu a casa de quem a construiu e que não eram nenhum dos atores mencionados na lenda. Mas além da famosa lenda,
O que mais será que cerca essa propriedade que costuma furtar os olhares de todos que passam por ela? Será que, além da suntuosidade, existe uma força maior? Essa casa aqui eu acho assim, ela é fascinante realmente, sobre vários aspectos. Um dos aspectos, desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa, e eu não sei porquê, talvez por conta da lenda urbana e por conta da energia que ficou associada a essa casa, das pessoas em relação a ela, né, é que ela, de alguma maneira, ela abraça você. Você tem uma sensação de pertinência na casa. Qualquer pessoa que entra aqui, eu sinto isso, estou aqui há 4 anos e meio, sinto muito isso. É uma sensação de pertinência como se você tivesse vivido aqui a vida inteira. Que você tivesse nascido aqui e vivido aqui. É uma coisa estranha. Eu não sei, eu acredito que seja por conta de tanta energia que foi jogada em cima dessa casa, né? E é muito gostoso. Essa casa é uma delícia morar aqui. É muito bom, é saudável, né? E é um convite, embora ela tenha muitos barulhos que a gente tem que relevar, entendeu? Os barulhos que eu digo é assim, você está aqui no andar de baixo, um silêncio geral, daqui a pouco você escuta pessoas andando lá em cima. Eu nunca encontrei ninguém de surpresa, e nem sei se é real isso que eu estou te falando, porque a gente tem essa sensação, né? A gente tem a sensação de que a gente não está sozinho aqui. É interessante. E essa casa aqui é uma coisa muito interessante. Desde que eu vim morar aqui, há uma fixação muito grande pela casa. Todas as pessoas que entram aqui comentam que era um sonho entrar e conhecer a casa, né, para ver como ela era por dentro, né? Mesmo eu, antes de entrar aqui na casa, quando passava aqui em frente, essa casa parecia que tinha alguma coisa especial, que ela era ela era diferente, ela não tinha o padrão de casa da região, né? E isso me chamava muita atenção. Essa casa atualmente ela tem 34 anos de existência, então foi feito numa época com alguns detalhes da casa que são muito interessantes, tem azulejos aqui que foram feitos especialmente para casa, se tiver que comprar esses azulejos não vai encontrar em lugar nenhum, então tem algumas peculiaridades que são muito interessantes. Uma outra história que circula muito em Tremembé é em relação às águas que curam. E a famosa casa da lenda da atriz foi construída ao lado da Bica da Glória, bem em cima do caminho dessas águas. Assim como a Basílica do Senhor Bom Jesus, que está sobre a nascente da histórica Água Santa. Teria a casa algum benefício energético por conta da sua localização geográfica? Bom, a gente está falando aqui da casa, né, da energia dessa casa, que foi onde eu terminei, e aqui do lado nós temos a Bica da Glória, né, e que é tradicional na região. No passado muita gente vinha aqui para se curar com essa água, porque dizia que ela fazia milagres, né? A Bica da Glória, quando aqui cheguei, nessas que nós vínhamos para Tremembé, né, nos finais de semana, e dizia-se que quem tomasse daquela água não sairia mais da região. E realmente, na época, eu tomei da água, mas falava, não, isso para mim é conto, é lenda, né? Mas acontece que eu acabei tomando a água e aqui estou, né? Mesmo depois de ter formado em 76, ter feito toda a minha carreira profissional fora daqui, fora inclusive da minha cidade também, e para cá retornei, né? Em 2000, desde 2000, estou morando aqui em Tremembé. Infelizmente, ela está seca, né? E abandonada, completamente abandonada, né? E é muito triste isso, ver um local onde muito tempo era uma peregrinação de muitos fiéis aqui. Eu não estou falando de religião nenhuma, eu estou falando de pessoas que acreditavam que essa água tinha poderes, né? E eu também não duvido que ela tenha poderes. Não focado em nenhuma religião, mas pela própria água em si, por ser tão pura e por essa região aqui ser uma região muito fluida, né? A Bica da Glória hoje está praticamente abandonada, né? Não só a Bica da Glória, muitos monumentos aqui em Tremembé que são da cidade, que contam um pouco a história,
nós temos as Sete Bicas, tem ali onde tem a água também, que a Sabesp lacrou, não sei porquê, diz que não pode beber água, mas não sei se tem uma análise, não tem, que era água que, segundo contam, ela saía dos pés do Bom Jesus, né? Debaixo da Basílica, que é a Água Santa. E hoje está lá também completamente abandonada, eu não sei, é um descaso total com algumas coisas da cidade, né? O casarão que existia, onde hoje funcionam as lojas americanas. E aqui teve uma vez uma vidente, né? E ela disse que Tremembé só estagnou por conta de secarem a Bica da Glória. Que a hora que ela voltar a funcionar, a sair água, Tremembé vai começar a revitalizar inteirinho e ser reconhecida, ela ainda comentou isso, foi um detalhe interessante, que vai ser reconhecida no Brasil inteiro. A região do Vale, essa região, dizem que ela está dentro de uma cratera de um vulcão extinto. E tanto que dentro dessa situação tem um onsen. O onsen chegou a ser umas termas de águas termais, água quente. Funcionou por um determinado período, agora está fechado e parece que alguém está tentando retomar. Então, às vezes você viaja alguns quilômetros para ir até Goiás, em Caldas Novas, para poder curtir as piscinas naturais de água quente. E aqui você tem, em Taubaté você tem isso, né? E é verdade mesmo, porque nós estamos numa região aquífera assim, de grande valor, de grande teor, né? Taubaté tem isso, né? Segundo algumas pessoas, a gente está no meio do buraco de um vulcão. Então, de um vulcão extinto. Então, Taubaté, por exemplo, tem lá na Independência a água que sai a 32 graus centígrados da terra, que foi criada até um balneário, ou onsen, que está desativado agora, mas que vai voltar a ser um parque ecológico, um parque aquático, perdão. Tremembé é uma cidade assim muito interessante, né? Porque ela tem assim muita história, mas muito pouca preservada, né? A história de Tremembé assim, as pessoas não tem pouco registro, sequer tem um museu na cidade, né? Se você não preservar a sua história, o que você vai contar? O que você vai dizer? Se você parar hoje qualquer habitante de Tremembé aqui, mesmo das famílias tradicionais, os mais jovens, muitos poucos sabem disso. Poucos registros assim escritos em poucos lugares que alguém possa ter acesso. Nem sei hoje se isso é apresentado na escola para as pessoas, para os alunos aqui de Tremembé. Realmente não sei. Isso é uma pena, é muito prejudicial à cidade, né? Tremembé merece muito mais do que isso. E aqui, na Bica da Glória, é muito triste porque essa região aqui é muito linda, né? Ela tem a sua natureza, é algo que só vindo aqui para a gente poder sentir. É muito bonito. E eu acredito que a energia dessa casa esteja muito ligada à Bica da Glória. Eu acho que as pessoas que aqui se interessaram pela casa, ou por inventando lendas ou não, entende? Mas a energia dela está muito associada a essa Bica da Glória. Tenho certeza, isso é opinião pessoal minha, tá? Mas eu tenho certeza que a partir do momento que essa bica começar a funcionar novamente, isso tudo aqui muda a configuração completamente. Mas temos muita história, e é uma pena que isso não possa ser preservado. Nós temos que tentar trazer isso e deixar isso registrado para as novas gerações. E você? Já conhecia essa lenda? Conhece alguma outra história que gostaria de compartilhar conosco? Então curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e aguarde o próximo episódio aqui na série Histórias Perdidas.